Vamos dar prosseguimento aqui às nossas aulas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre formas de propagação de calor. Lembrando que calor é aquela energia térmica, né, transitando de um corpo para o outro devido a uma diferença de temperatura. Sempre do corpo mais agitado, né, aquele que tem maior temperatura, transitando para o corpo menos agitado, que é aquele que tem uma menor temperatura. E aí, essa propagação de calor, essa transferência de calor entre os corpos, ela pode ocorrer de 3 formas. Ela pode ocorrer por condução, convecção ou irradiação. E aí, na aula de hoje, a gente vai entender um pouquinho sobre cada um desses tipos de propagação de calor e como que isso se aplica no nosso dia a dia. Vamos começar aqui pela condução. Condução, pessoal, é o calor passado de um corpo para o outro através da proximidade, ou seja, é necessário ter esse contato de um corpo com o outro, tá? No exemplo aqui da nossa frigideira, a chama do fogão, ela está fornecendo uma certa quantidade de energia térmica aqui para essa região da panela, tá? O que vai acontecer com essa região da panela? As partículas aqui, elas vão começar a se agitar, porque ela está recebendo energia, né? A energia está passando mais agitada aqui do fogo para a panela. Conforme essas partículas aqui elas vão se agitando, elas começam a colidir com as partículas que estão ao lado. E, consequentemente, as partículas se agitam também, e essa agitação vai passando de uma partícula para outra, ou seja, ela vai sendo conduzida de uma partícula para outra até que toda a região da panela esteja aquecida, até que todo mundo aqui esteja na mesma temperatura, todo mundo esteja com a mesma agitação. Então, perceberam? A energia térmica ela veio do fogo, o calor veio do fogo, começou aqui a agitar o fundo da panela, depois a panela estava toda quente. Então, esse calor ele foi conduzido de uma partícula para outra, tá? E teve o contato aqui direto entre os dois corpos, no caso o fogo e a panela, ok? Na convecção, pessoal, essa troca de calor, essa propagação de calor, ela vai ocorrer exclusivamente com algum fluido, tá? Esse fluido vai ser líquido, gasoso ou pode ser um vapor também, mas ele nunca vai ser sólido. Prestem atenção nisso, tá? Exemplo aqui, outra panelinha. Qual a diferença dessa panela para a panela que a gente viu no slide anterior? Nessa aqui, a gente vai ter um elemento aqui. A gente vai ter a água, né? Por exemplo, naquela lá eu queria fritar o meu ovo, aqui eu quero fazer meu macarrão. Então, são coisas diferentes. A energia vai ser transferida para o meu alimento de uma forma diferente, tá? Porque o meu macarrão ele não vai ter um contato direto com a minha panela. Vamos entender como que isso funciona. O fogo, né? A energia aqui, o calor está sendo transmitido para a panela através de condução, né? Porque está tendo contato do fogo com a panela. Esse calor vai ser transferido para a nossa água também através de condução, porque está tendo contato da panela com a água. Ok. Só que o que acontece, pessoal? A água que está aqui no fundo da panela, ela vai esquentar mais rápido do que a água que está lá em cima da panela. Vocês já observaram uma panela no fogo? Ela não começa a borbulhar, umas borbulhinhas lá no fundo, depois ela começa a borbulhar completamente? Então, começa a esquentar aqui por baixo, tá? Quando essa água esquenta, ela vai se tornar menos densa. O que é menos densa? Ela vai ter menos massa. Então, consequentemente, ela vai ficar mais leve, tá? Ela se tornando mais leve, a tendência é que ela suba. E aí, o espaço que ela vai abrir, né, o espaço que vai ficar, vai ser preenchido pela água mais fria, que é mais densa, consequentemente mais pesada. E aí, essa água vai afundar. O resultado disso é o movimento que se chama correntes de convecção, tá? E aí, esse movimento aqui, do mais quente subir, da água mais quente subir e a água mais fria descer, ela ocorre até que toda a água esteja com a mesma temperatura, tá? Então, esse movimento mais quente sobe, mais frio desce, ele vai acontecendo até que toda a água alcance a mesma temperatura e a gente possa colocar aqui nosso macarrão para cozinhar. Então, perceberam a diferença? Teve aqui o contato, né? Teve a energia sendo passada por condução, mas
para a gente chegar no nosso objetivo lá de cozinhar o nosso macarrão. A energia vai chegar até o nosso macarrão através da convecção, tá? E o terceiro tipo de propagação é a irradiação. Na irradiação, pessoal, é um processo de propagação de calor por meio de ondas eletromagnéticas, que também são chamadas de ondas de calor ou calor radiante. Aqui não existe a necessidade de um meio, não precisa ter um contato para que esse calor consiga passar de um corpo para o outro. É por meio de ondas eletromagnéticas, ou seja, lá na minha condução eu preciso ter o contato, o meu corpo precisa encostar um no outro. Na minha convecção eu preciso ter um meio para esse calor se propagar, né, um fluido. E aqui na minha irradiação eu não preciso de nada, porque o meu calor vai ser passado de um corpo para o outro através de ondas eletromagnéticas. É por meio da radiação emitida pelo Sol que o calor chega até a Terra e proporciona vida ao nosso planeta. Seria impossível a gente viver sem a luz solar. Bom, agora que você já entendeu as formas como que o calor pode se propagar, vamos ver alguns exemplos disso no nosso dia a dia para ficar mais fácil de vocês entenderem. Condução. Quero fazer a minha panqueca aqui para o meu café da manhã. O que vai acontecer? Vou ligar o meu fogão, a minha panela vai estar em contato direto aqui com o fogo. As partículas vão começar a se agitar aqui, né? Vão receber essa energia térmica do fogo, vão começar a se agitar, vão se agitando, até que toda a minha panela esteja com a mesma temperatura, né? Até que toda a minha panela alcance ali aquele equilíbrio térmico que a gente tem falado bastante nas aulas anteriores. Então, minha panela alcançou o equilíbrio térmico, eu vou conseguir fazer aqui a minha panqueca tranquilamente. Chapinha de cabelo também, pessoal. Ó, eu não preciso ter um contato aqui, o meu cabelo não tem que ter um contato com a cerâmica ou com o metal para que aconteça o quê? Para que eu consiga alisar o meu cachinho lá. Então, se teve contato, condução, tá? O calor foi conduzido aqui diretamente da chapinha para o nosso fio de cabelo. Ferro de passar é o mesmo princípio da chapinha, ó. A energia vai passar dessa parte onde as partículas estão mais agitadas para o corpo onde as partículas estão menos agitadas, que no caso seria a roupa. Então teve contato direto. E outro exemplo também maravilhoso é o nosso chuveiro elétrico, que salva aí as nossas manhãs frias e as nossas noites frias também. Como que isso acontece? Aqui dentro do chuveiro elétrico, a gente vai ter umas molinhas que se chamam resistência. Você já deve ter ouvido alguém falar, queimou a resistência do banheiro, então, do chuveiro. Quando esse chuveiro ele é ligado na energia, né, na energia elétrica, essa resistência, essas molinhas, elas vão se aquecer. Então, elas vão ficar bem quentes. E o que vai acontecer? A água ela vai passar por essa resistência e sair aqui, ó, quentinha para a gente tomar o nosso banho relaxante. Então, se a água passou pela resistência, ela teve contato com a resistência, é condução também, tá? O calor foi conduzido da resistência para a água, ok? Na convecção, como a gente viu, a gente vai precisar de um meio, né? Um fluido. Nunca vai ser sólido, tá, pessoal? Pode ser líquido, pode ser um gás, um vapor, mas sólido não. No exemplo aqui do ar-condicionado, o que acontece? O ar-condicionado vai liberar aqui um ar frio, né? Quando esse ar-condicionado libera um ar frio, o que acontece? O ar quente do ambiente, ele vai estar menos denso. Quando ele está menos denso, ele tende a subir, né? Ele subindo, ele abre um espaço que vai ser preenchido pelo ar frio. E aí essa troca aqui vai acontecer até que todo o ambiente esteja na mesma temperatura, na temperatura que a gente deseja. Por isso que quando se vai instalar um ar-condicionado, o ideal é que ele seja instalado na parte de cima, para essa troca acontecer aqui de uma forma mais eficiente. Professora, se o ar-condicionado for instalado na parte de baixo, ele não vai funcionar? Ele vai funcionar, só que vai ser menos eficiente, vai demorar mais para essa troca aqui acontecer, tá? Porque a tendência é o ar quente subir e o ar frio descer. Esse tipo de propagação também está muito presente no nosso dia a dia, influenciando nas correntes marítimas. Lembra lá do nosso exemplo da panela, da nossa panela de macarrão? Ou seja, a água quente
sobe, a água fria desce, e até na formação dos ventos, que se assemelha aqui ao nosso ar-condicionado em funcionamento, tá? Quando uma massa de ar se aquece, ela fica menos densa e ela sobe. O lugar dela é preenchido por uma massa de ar fria, né? Ou seja, mais densa. E aí, esse deslocamento de ar frio e ar quente, ele é chamado de circulação do ar. E a circulação do ar é o que a gente conhece como vento, ok? E a irradiação, pessoal, lembra? É aquele tipo de propagação que vai passar, o calor vai passar de um corpo para o outro sem precisar de contato e sem precisar de um meio. É o que acontece quando a gente fica, por exemplo, próximo a uma fogueira. A gente consegue receber o calor emitido por essa fogueira sem precisar tocar. Inclusive, o ideal é que a gente não toque para não se queimar, não é verdade? Então, ó, aqui o calor está sendo emitido, né? Está sendo propagado, transferido da fogueira para a gente através de irradiação, tá? Não precisa de um meio, ele chega até a gente sem nenhum meio. O mesmo exemplo das lareiras, né? Que são fogueiras dentro de casa. E é o mesmo princípio também dos fornos elétricos, dos fornos micro-ondas, onde o calor chega até o nosso alimento através de irradiação, tá? Não tem contato direto do fogo com o alimento. Esse alimento, ele é cozido ou ele é assado através de irradiação. A irradiação, ela também é muito importante para a vida no planeta, porque é através da luz solar, do calor, né, que chega até a Terra, que acontece os fenômenos como a fotossíntese, que é super importante, porque é através da fotossíntese que as nossas plantas conseguem se desenvolver, né? Para essas plantas se desenvolverem, elas têm que fazer essa troca para poder crescer, produzir frutos. E lembrando que as nossas plantas são os nossos produtores, né? São a base ali da nossa cadeia alimentar. Então, se não tiver planta, os consumidores, todo mundo que vem depois das plantas, não vai ter com o que se alimentar. Então, é impossível ter vida no planeta se não tiver luz solar. Até porque a luz solar ela é muito importante para o ciclo da água. Por quê? A luz solar ela vai ser responsável aqui pela evaporação, né, das nossas águas dos rios, dos mares, dos lagos, e pela evapotranspiração também, que é a evaporação da água das plantas. Então, essa água que é evaporada, ela vai subir, ela vai ficar armazenada aqui na nossa atmosfera, nas nuvens, até o momento que aquela nuvem vai estar pesada o suficiente, e aí vai acontecer o que? A precipitação. Precipitação, pessoal, é a chuva, tá? Então, a chuva vai cair, ela vai acontecer o quê? Vai ser infiltrada aqui no nosso lençol freático, vai chegar nas nossas plantas, nos nossos aquíferos, e aí vai acontecer de novo a evaporação. Então, aqui, ó, aí, através da luz solar, graças ao calor recebido na Terra por conta da radiação solar, é possível acontecer esse ciclo da água aqui, que é tão importante para a nossa vida no planeta também. E, pessoal, a irradiação, a luz solar, ela também é responsável pela formação e pela velocidade dos ventos. Lembra que eu falei que a massa de ar mais quente ela tende a subir e a massa de ar mais frio ela tende a descer para ocupar o espaço daquela massa que saiu? Se a minha superfície aqui ela está recebendo bastante calor, ela está bastante quente, o que vai acontecer? Mais massa de ar quente vai subir. Conforme essa massa de ar quente sobe, mais massa de ar frio vai descer. E aí, quanto mais quente tiver a minha superfície, mais rápido isso aqui vai acontecer e em maior quantidade também. Por isso que ela influencia na velocidade e na formação dos ventos. Beleza? Pessoal, por hoje é isso, tá? Respondam os exercícios, qualquer dúvida é só me falar. E até a próxima. Um abraço.